Bem, pessoal, na aula de filosofia de hoje, vamos falar sobre a importância do espaço público na perspectiva de Hannah Arendt. Mas antes, em síntese, para que todos possam situar quem foi Hannah Arendt, Hannah Arendt é uma filósofa judia alemã. Ela pertencia a uma família de origem judaica, de uma condição financeira estável, e ela nasceu em 1906, na Alemanha, em uma cidadezinha chamada Linden, e essa cidade ficava na antiga Prússia. Ela era filha única de um casal, seu pai chamava Paul Arendt e Martha Arendt. Então, vamos direto ao ponto. Então, a Hannah Arendt, tratando acerca do espaço público, da importância desse espaço para o cenário político, a condição humana de pluralidade depende, segundo ela, essencialmente da preservação desse espaço público, para que ocorra a ação política pautada no agir e no falar. E segundo ela, é nesse espaço onde os homens estão inseridos que se constitui o mundo, no qual todos podem aparecer, todos se manifestam, todos se revelam uns aos outros. E quando os homens são privados desse espaço público, o novo fica impossibilitado de surgir pela ação, que é a garantia de se inserir no mundo, sendo a ação o que permite, segundo ela, ao sujeito ativo que o mesmo deixe sua biografia como prova de sua coragem de se envolver no mundo público e deixar o seu legado no contexto histórico. É no espaço público que os homens se manifestam na sua pluralidade e deixam a sua marca, o seu legado. E Hannah Arendt vai dizer que, nesse sentido, é importante ressaltar as categorias da vida ativa, não é? Ela está falando diretamente da ação. Essa vida ativa, né? Quais sejam trabalho, obra e ação. Isso ela vai tratar em uma obra chamada Condição Humana, que é um dos seus clássicos. Então, assim como os conceitos de necessidade e liberdade, esta última, compreendida por Arendt como a forma do homem manifestar-se no espaço público, como eu falei antes, via ação e via linguagem, mas que foi mal compreendida pelo liberalismo ao sucumbir à liberdade pela necessidade, né? E aí, outra problemática em torno desse conceito de liberdade diz respeito à tradição, que segundo a nossa autora, mudou a ideia de liberdade quando a tornou livre-arbítrio. Lembra? Esse é um conceito cunhado por Santo Agostinho. Então, a liberdade, quando a tornou livre-arbítrio, alterando assim a ideia original de liberdade enquanto o livre agir e se relacionar entre os homens nesse espaço público. Então, Arendt vai compreender que a política, para se manifestar, ela necessita desse espaço, esse espaço público, que é a liberdade. E o que garante a sua existência nesse espaço, a liberdade do agir, a liberdade da linguagem, onde entra aí o falar, e é tudo isso a garantia desse espaço, no qual, segundo ela, é a dimensão de aparência da política, pois a mesma é promotora da ação e da linguagem. A liberdade nos assegura, no campo político, o agir e o falar, isto é, de realizar ações para a sociedade, como construir leis ou fazer juízos. Ela está fazendo menção da ágora,
da ágora, desse espaço público onde os diferentes, onde os homens se ajuntavam, se reuniam para debater, para discutir, para traçar os rumos da polis. Ela lembra da polis, ela lembra da Roma antiga, e essa liberdade, para fechar, é vista, segundo ela, como ameaçada pelos novos sistemas políticos por fazerem o uso da violência. Dessa forma, ao comprometer essa liberdade por intermédio da violência, ficamos impossibilitados de agir, ou seja, de praticar a ação política dentro do espaço público.